Diretamente do QG dos Gracholas, estamos aqui com o nosso 10º episódio do Manutenção na Escuta Podcast. Lembrando, né, que essa transmissão está sendo monitorada pela Traction, né? Durante a transmissão vai aparecer o QR Code aqui na tela. Convido vocês a apontarem o celular de vocês para conhecer a empresa. Ela que é parceira do Diário Manutenção e do Manutenção na Escuta Podcast. Bom, hoje estamos com um convidado aí numa área diferente do habitual. Aí, né, ele que é torneiro mecânico raiz, e Leandro. Seja bem-vindo aí, Leandro. Muito obrigado, boa noite a todos, né? E vamos contar um pouco aí da nossa história, né? Dessa trajetória aí da manutenção. De vida e da manutenção, né? É bacana. O torneio mecânico está muito presente na indústria aí, em todo lugar. Vai ter, né? De um jeito, queira terceirizar ou ter interno, mas vai ter que ter um torneiro, né? E vamos falar um pouco desse mundo aí dos torneiros. Bom, a gente gosta de iniciar aqui sempre falando da questão didática, né? Qual foi a sua trajetória para começar como um torneiro, né? Quais cursos você fez? Aí podemos começar dessa parte. Então vamos ao início, então. Na verdade já faz um certo tempo, né? Vamos dizer assim, fazem 27 anos, né? Então eu iniciei, o primeiro curso que eu fiz no Senai, né, foi em 96, então ano de 1996. Mas antes disso, então, eu nem sabia o que era um torno mecânico, eu não conhecia a máquina em si, nem todas as outras máquinas operatrizes que fazem parte, né, da metal mecânica, né, como fresadora, plana limadora, não tinha noção nenhuma disso. Com 13 anos de idade, tinha uma oficina perto da casa do meu pai, e a gente costumava, às vezes, dar uma passadinha por lá, depois de sair da aula, né, e coisa. Uma xeretada ali. Uma xeretada e coisa, né, tinha alguns amigos lá, alguns conhecidos, assim, que eram amigos bem próximos do meu pai, né, e numa ocasião dessas, tinha uma máquina lá, e eu fiquei observando aquela máquina trabalhando, né, tinha um torneiro trabalhando, mas eu não tinha nem noção do que era aquilo, que máquina que era, o que fazia, né. E me aproximei desse equipamento e tal, e comecei a olhar e coisa, né? O torneiro não era muito de conversa, né? Já era um senhor de idade, né? A paciência de centavos, né? E já faz meio parte da profissão, né? O estresse. O cara já tá meio sobrecarregado de serviço também. Mas ali no final que ele terminou uma ponta de eixo, assim, com o tempo, hoje eu consegui entender, né? Assim, né? Depois de um certo tempo, eu consegui entender o que é que ele estava fazendo, né? Ele estava recuperando uma ponta de eixo de um caminhão, né? Eu fiquei interessado por aquilo ali, né? E daí fui um certo dia lá, conversei com o meu falecido pai, né? O que era aquilo, que profissão que era tal. E daí ele falou, não, isso é torneiro mecânico tal. O seu pai, ele era da manutenção? Ou... Não, o meu pai, ele sempre foi caminhoneiro, né? Então sempre foi motorista, né? A minha mãe, empregada doméstica. Então, assim, eu vim de uma família bem humilde, né? Então nós éramos em 5 irmãos, né? Então a gente morava em Francisco Beltrão, né, na época, e o meu pai, ele tinha uma chácara, como se fosse entre meia cidade sul e cidade norte, lá em Francisco Beltrão, que era próximo à área militar, que tinha no pessoal do exército fazia instrução, né? O pessoal fazia instrução militar ali perto da nossa casa. Tinha o Rio Marrecas, que dividia, né, a área militar, daí o nosso terreno. Então era uma chácara ali. Então ali o que acontecia? Eu acordava cedo, ia pra aula, né? Primeiro eu acordava, ia tratar galinha, ia tratar porco, né? Então, tinha porquinho, tinha uma galinha, né? Tinha um boizinho. Daí vinha, tomava um banho, tomava um café e ia pra aula. Então, ia a pé pra aula, voltava. À tarde tinham que pegar e fazer uma tarefa, cortar uma lenha de machado, ainda na época se cortava lenha de machado bastante. Limpar uma mandioca, limpar um milho, né? Uma coisa de roça, né? E daí, nessa conversa que eu tive com ele, eu fiquei com isso na cabeça, né? Achei interessante, né? E eu tava com 13 anos para 14. Daí ele me inscreveu num curso do Senai. Era no bairro Alvorada, lá em Francisco Beltrão, do Senai na época. E eu iniciei o curso de torneiro, então eu não tinha nem 14 anos completo. O curso iniciou em fevereiro, se eu não me engano, foi em fevereiro, eu ia fazer 14 anos dia 12 de março. E aquela época, assim, podia, com 14 anos, trabalhava, né? Podia trabalhar. Tinha... Hoje, só com 18 pode trabalhar, né? Vamos dizer 16, assim, menor aprendiz que só pode olhar, né? Não pode nem chegar perto das coisas. Exato. Então, tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha 14 anos completo, porque eu iniciei o curso no Senai
Iniciei o curso no Senai, mas estava assim, bem no início, parte teórica ainda. Iria o professor lá, na época era o Evandro Ferreira, daí ele dividia a turma, né? Parte ajustador mecânico, parte soldador, parte torneiro. Até para otimizar a quantidade de máquina que tinha. Então, geralmente nós éramos em 15 alunos, 16 alunos, né? E a quantidade de tornos não era suficiente, nem a quantidade de fresas e planos para ajustador, nem a quantidade de soldagem. Então, ele fazia aquela divisão, né? Na turma. E daí eu iniciei, na época, na turma de solda. Iniciei já, mas fazia, cara, 15 dias que eu estava fazendo o curso no Senai e ele me chamou um certo dia, assim, ele chegou na sala de aula, olhou pra piazada, assim, quem que é homem aí? O pessoal ficou todo assim, molecada, né, 14, 15 anos aí. Eu falei, eu sou homem. Falei, eu sou homem. Daí ele falou, então vim aqui, quero conversar com você. Daí saí, pô, fiquei pensando o que vai acontecer, né, que esse cara me chamou lá na sala lá, e falou assim, olha, tu quer trabalhar? Falei, eu preciso trabalhar. Falei, eu quero e preciso trabalhar. Ele falou assim, ó, tem uma vaga de soldador numa empresa tal. Tem interesse? Falei, tenho. Mas eu nunca tinha colocado um alicate ainda, um eletrodo no alicate, sabe, de solda, assim, tava iniciando a teoria. Se pedisse para pegar eletrodo de madeira, ia atrás. E daí ele falou assim, então precisando de um auxiliar lá e eu vi que você tem perfil, vou tentar te encaixar na empresa. Eu falei, agradeci, falei, muito obrigado, eu preciso, né, preciso do trabalho mesmo. E ali iniciou. Então, com 14 anos de idade, quando eu completei 14 anos de idade, daí eu registrei minha carteira. Então, eu tenho registro na minha carteira com 14 anos de idade, que foi meu primeiro emprego. E, igual eu tava falando, a dificuldade antigamente era muito maior que hoje, né? Hoje, as coisas são muito fáceis. Hoje, a gente reclama hoje, na verdade, de barriga cheia, igual eu falo, porque aquela época, cara, a dificuldade era muito grande em questão de transporte, né? Então, desde que você arrumava um emprego, você não tinha um vale transporte, o cara simplesmente quer trabalhar, o serviço está aqui. Se você vai vir a pé, se você vai vir de bicicleta, se você vai vir de cavalo, o problema é teu. O serviço está aqui, você tem que vir trabalhar. Entendeu? Então, a dificuldade era grande, né? Até para estudar mesmo, a dificuldade era bem maior, né? A quantidade também de serviço tinha bem menos, bem né? menos, né? E então, o que acontece hoje, a facilidade é tão grande que tu pega os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, vem uma van na frente da casa dele, pega ele, leva pro colégio, 6 horas ou horário meio-dia, depende qual é o horário que eles estudam, traz novamente. O cara e a menina só estudam e às vezes reprovam, cara. Eu não consigo entender, cara. Revolta. Só estudo, não trabalha, não faz o que a gente fazia antigamente. E tem a melhor apostila, melhor caderno, melhor mochila, melhor tênis, cara. E não conseguem, às vezes, simplesmente ser aprovado num ano letivo, né? Então, puxando um pouco assim, das dificuldades, da diferença de hoje, né? Pra época que era 27 anos atrás, e quando eu estava iniciando aí minha adolescência e entrando no meio profissional, né? Então ali começou ali nessa empresa, então, e foi se estendendo. Daí entrei como soldador mesmo, auxiliar de soldador, e foi passando ali 7 meses. Em 7 meses, 8 meses que eu estava ali na empresa, o soldador, que era oficial mesmo, mudou de cidade, eu pediu a conta, né? Porque na época era assim, os caras saíam, ninguém te falava nada. Só sumia, né? Não entendeu? Sumia mais. Eu simplesmente ia lá, conversava com o patrão, isso aí ninguém dava satisfação. Pra quem tava Vocês soldavam era MIG, TIG, tudo? Na época, começamos assim, era uma indústria hidráulica na época, e eles faziam muito manutenção em máquina pesada, sabe? Então, eu iniciei com solda de arco submerso, mas preenchia muito roleta de trator de esteira, sabe? Cara, e era uma rotina assim, eu chegava às 7h30 da manhã, ligava o equipamento, ali por 10h30 parava, tomava um copo d'água, comia uma banana, uma maçã, um café, e de novo, ia até o meio-dia. Chegava de 1h30 de novo, cara, e assim era. Daí eu consegui me transferir para estudar à noite. Daí eu trabalhava o dia inteiro ali na empresa e estudava à noite. Terminei daí, com 14 anos, daí fiquei terminei a 8ª série, que na época era até a 8ª série, agora tem o 9º ano, né? Uhum. E daí com 15 anos já iniciei no primeiro ano, né, do ensino médio. Daí já transferi para a noite, né? E trabalhava o dia inteiro na empresa lá daí. E aí, mas o técnico, você continua fazendo o técnico? Continuei fazendo o Senai daí. Daí formei, que naquela época era 1 ano o curso, né? Então aquele ano eu fazia meio período só, né? Lá e né, consegui estudar à noite daí também. Né? Mas daí, o técnico que você fez era de... Na verdade, na época era aprendizagem industrial.
Ah, então era geral, isso que eu queria saber. Se era tipo, É. era pra máquina industrial ou se era meio que geralzão pra indústria mesmo? Eu posso falar do Senai, assim, porque eu vivi muito tempo no Senai. Então, eu vivi lá como aluno, eu vivi lá como amigo, vivi lá como instrutor também por 8 anos, né? Vamos chegar nessa parte aí até Na desse carreira? momento da minha vida, né? Então, às vezes hoje eu paro assim e olho pra trás, né, cara, e vejo a minha jornada, onde eu vim, a dificuldade que eu passei. E hoje eu vejo assim, onde eu consegui chegar, vamos dizer assim, eu não esqueço disso. Não esqueço porque, na verdade, você tem que às vezes olhar pra trás e ver que tu teve momentos muito difíceis na tua vida e conseguiu superar. Então, às vezes tá com uma dificuldade, tu pensa, pá, mas eu já passei por tanta coisa pior que isso, cara. Né? Amanhã é outro dia, então tu vai lá e tenta de um jeito diferente, dá um ar ali, quando vê você resolve as coisas, né? Então, igual eu tava falando aí da vivência do Senai ali, na época, era aprendizagem industrial, que eram os cursos que tinham na parte da tarde, né? Então eu trabalhava de manhã, fazia o curso à tarde e estudava à noite. E tinha alguns cursos que eram de manhã, né, também, e daí era intercalado os horários, né? E daí qualificação à noite. Qualificação, daí eles pegavam o curso, por exemplo, de mecânica ou de elétrica, e daí eles, tipo, vamos fazer assim, partes. Então, torneiro, fresador, soldador. Ah, era tipo uns Separado. mini cursos, assim, no Isso, caso, exato. Que daí separado, então. era a parte de qualificação. A parte de eletricidade, daí o que eles faziam? Industrial, predial e residencial. Né? Então, eles dividiam pro pessoal da Tipo, em noite. módulos, né? O que Em hoje é módulos. módulos, ali era cursos Isso, pequenos, no caso, então. e englobava tudo no aprendizagem industrial, que na verdade na época era a menina dos olhos do Senai, né? Era a menina dos olhos do Senai na época, era essa aprendizagem industrial. Porque pegava o adolescente, né? Então, começando a fase da adolescência ali, e qualificava ele para ele já entrar no mercado de trabalho. Ensinava uma mão de obra, uma coisa, né? Qualificava ele para ele já iniciar a trabalhar. Porque eu acho que é a idade mais certa de você pegar um jovem aí e começar a treinar, entre 12 aí a 14 anos. Eu defendo porque eu acho que é muito complicado. A menos que, sei lá, o cara quer ser médico e você vê que tem a pilha. Então, é tipo, médico é estudar, estudar, estudar. Exato. Agora, igual, eu sempre fui muito seguro, né? Então, eu gosto do técnico porque é um tempo menor e pra você se achar no que você quer fazer, né? Às vezes, tipo, aí você ia fazendo um técnico e você não gostava de matemática, assim. Essa parte já não é muito a minha, porque queira ou não queira, tu trabalha com matemática direto, né? Diretamente é matemática. Ali, então, se o cara daí vê que, pô, não gosta de matemática, então já, cara, procura outro lado aí, que vai pra outro rumo, que esse não é muito área. Tu perde menos tempo, né, do que você, aí depois se você formar num terceirão aí, no caso, e aí você vai entrar numa faculdade, aí tu faz 6 meses na faculdade ali, ainda vai pagar um dinheiro, e não é isso que eu quero. Ou pior, né? Faz forçado e chega no final, ou vira um profissional frustrado, ou então, tipo, se forma em engenheiro e vira Uber. Na verdade, assim, igual eu tava comentando no início ali, na verdade, assim, na época a gente não tinha muita opção, né? Entendeu? E a gente precisava trabalhar, a gente precisava ajudar em casa, né? Na renda familiar, então... Hoje você tem, nossa, é um leque de opções, né? Você pode escolher o curso que você quer, tem pertinho da tua casa. Não que na época não existisse, mas não na nossa cidade, que pega Pato Branco, você Beltrão 27 anos atrás, o que era. Então, nas cidades maiores tinha outros diversos cursos, né? Mas na época, assim, você não tinha muita opção. Era aquilo ali e você precisava trabalhar. E, claro, se você não gosta, você não vai, você vai mudar, você vai fazer outra coisa. Mas eu iniciei naquele e me apaixonei pela profissão e fui evoluindo, e assim foi até que me tornei instrutor do Senai, né? E fiquei 8 anos no Senai, aqui de Pato Branco como instrutor. Mas nessa empresa você trabalhou quanto tempo ali? Eu trabalhei nessa empresa há uns 2 anos. 2 anos. 2 anos e meio, assim, se eu não me recordo mais ou menos assim. E até eu, nesses 27 anos, né, de profissão aí, eu trabalhei em 4 empresas. Eu trabalhei nessa indústria hidráulica, que foi que eu iniciei. Trabalhei numa outra empresa que era de manutenção, tornearia e manutenção. Trabalhei numa laminadora e fundição. Trabalhei no Senai. E daí, agora, trabalhando para mim, né? No caso, para Esse os degrauzinhos ali. Então, cara, tu vê ali em 27 anos, 4 empresas eu passei. Né? E eu já peguei vários, mas até funcionários, assim, já peguei... Cara, eu olho a carteira do trabalho do cara, assim, o cara trabalhou um mês em um lugar, 60 dias.
Entendeu? O cara já trocou de carteira, porque aquela dele já encheu, é a terceira carteira dele, cara. Entendeu? Eu não consigo entender certas coisas, às vezes, porra. Porque até tem um ditado que um cara me falou uma vez, no Aigner, é o seu Rodolfo Aigner, um alemão. E tinha uma situação lá de um cara também que não parava. Vinha, começava a trabalhar, ficava 2, 3 meses e saía. E daí ele falou com o sotaque dele alemão, não vou conseguir imitar, né? Mas... Jamais, né? ele falou assim, olha, pedra que muito rola não cria limo. E é verdade, então pedra que muito rola não cria limo. Você não cria raiz, você tem que escolher uma coisa, eu acho que fixar naquilo e o mínimo que você tem que fazer é tentar por um bom tempo, né? Iniciar e tudo que... Hoje que eu vejo muita piazada aí, dizer, começa um curso de filosofia, vai lá, faz 3 meses, não é isso que eu quero, desista. Depois começa a educação física, vai lá, não é isso que eu quero, desista. Depois vai lá e começa direito, cara, com a variedade, a quantidade de cursos que tem hoje, com a facilidade que é, o cara não consegue escolher uma coisa que é, eu fico pensando, mas é que às vezes é muita opção também, às vezes complica, né? E daí o cara fica num mar de opção e, assim, não adianta procurar serviço perfeito que... Não. Vira e mexe, vai dar alguma dor de cabeça, né? Senão não pagavam você fazer. Igual eu falo pra muitos vezes, o pessoal ali que passou pela minha empresa, fala, olha, o paraíso não existe. Paraíso não existe. Aqui na Terra não existe paraíso, eu falei. Eu tenho já tantos anos de carreira, vamos dizer, hoje 27 anos, eu falei assim, se você encontrar o paraíso, por favor me diga onde que é. Por favor me diga. Manda a localização. Todo lugar você vai ter problema, todo lugar, problema com pessoas, problema com equipamento, problema com vários tipos de problema. Então, todo lugar você vai encontrar isso. Então, o paraíso não existe. Você que tem que tentar se adequar da forma melhor possível, tentar resolver certas situações, porque senão você não vai... justamente, daí você não vai parar nada e vai desanimando também, né? Daí nenhum lugar pra você vai servir. E às justamente. vezes, na verdade, é você que não serve pra nenhum lugar. Entendeu? Isso aí foi pra quem tá vendo, tem o podcast do Rafael, e ele falou justamente isso. Bem um ponto disso aí, que às vezes você põe problemas, você muda 8 vezes de empresa, 8 empresas no ano ali, fala que nunca tá bom, às vezes tem que parar e analisar... Se não é você, né? Não é você que não tá bom com as empresas. Entendeu? Não, mas é que uma empresa, assim, não tipo, contratar você na experiência, você tem que se esforçar muito pra não fazer nada, né? Tem que se esforçar muito pra fazer o mínimo. Pro cara não te contratar pra experiência, né? Porque geralmente na experiência já é um carguinho menor, né? Exato. Vamos dizer assim, é um experimento. Né? É a experiência, literalmente, né? Ali. Então, cara, você não conseguir nem isso aí, eu acho vergonhoso, né? Tipo, passei na experiência. Eu já reprovei de ano quando no segundo no fundamental ali. E já foi a maior vergonha na minha vida ter reprovado o segundo ano no fundamental. Cara, é uma coisa assim que na época, assim, por que hoje eu falo que é diferente as coisas na época, que eu te falo, e de todos dos 4 lugares que eu passei, que eu trabalhei, nenhum deles eu fui demitido. Eu pedi a conta. Nos 4 lugares que eu passei, eu falei, pra mim não dá mais, tem outro coisa em vista, tô tentando uma coisa melhor. Porque na época, cara, você ser demitido, pelo menos assim o que eu pensava, e acho que a maioria dos meus colegas na época pensavam, você ser demitido numa empresa significa o quê? Que você não serve. Porque se o cara trabalhou lá 2 anos numa empresa, ou 3 anos, ou 1 ano e meio, daqui a pouco eles te demitem, e a empresa continua de pé, não foi um caso de falência, isso. E tu começa, mas eu não presto, o que eu tô fazendo então, entendeu? Então isso eu prezava e prezo muito, né, até hoje, e até isso eu passo pros meus meninos também, né, que se você inicia uma coisa, você tem que ir até o fim, tem que tentar o máximo também. Nem que volte o cheque, né? Nem que saia sangue, mas vai ter que tentar. Mas legal. Então, ali você saiu de Beltrão, daí você mudou para Pato para Serviço, como que foi essa história? Essa transição, vamos dizer assim, de Francisco Beltrão para cá, foi em final de 2003, na verdade. O meu instrutor, que foi meu instrutor no Senai, o Evandro, né, na época ele veio para Pato Branco e montaram a unidade aqui de Pato Branco, né, Senai de Pato Branco. Que até então não tinha uma época, depois fechou e daí retornaram a abrir a unidade, né, do Senai de Pato Branco. E ele estava saindo do Senai, né, ele estava saindo, já fazia acho que uns 18, 20 anos que ele tinha de casa, né, no Senai, daí ele entrou em contato comigo. Falou, Leandro, eu tô saindo do Senai,
o Senai, hoje nós montamos uma unidade em Pato Branco e eu gostaria que você ficasse no meu lugar. Ele falou, eu gostaria que você me substituísse no Senai. Passou o bastão. Daí eu falei, cara, eu não tô preparado. Porque o que acontecia na época, a gente sabia fazer, ela pegar e trabalhar, chamando de fábrica, né? Pegava um desenho, coisa, fazia tal, coisa. Mas você sair lá, de você pegar e fazer, de você pegar e ensinar, É uma outra totalmente habilidade. diferente, É uma entendeu? habilidade É mesmo. uma habilidade, porque você tem que... Depois, com o tempo, eu fui, cara, amadurecendo e aprendendo essas coisas, né? Mas muda totalmente, porque hoje tem muitos profissionais que eles sabem trabalhar muito bem. O que você passar pro cara, o cara sabe fazer, mas ele não sabe ensinar. Ele não tem o dom de ensinar, não tem a paciência, não tem aquela visão de pegar uma pessoa ali e começar a tentar colocar uma coisinha por vez na cabeça. Então é diferente, sabe? E então, voltando ali, né, quando o que aconteceu para eu vir para cá, daí tinha um curso de soldador aqui em Pato Branco, já tinha instalado a unidade e tal, tinha um curso de soldador. E na época tinha um outro instrutor fazendo o curso de solda, sabe? Ele tinha feito toda a parte teórica, né? Então, e precisava de um auxílio na parte prática. E na época, a coordenadora pedagógica ali entrou em contato comigo, pediu se eu tinha interesse de vir e auxiliar ele no curso, né? Finalizar o curso, que estava indo para a parte prática e precisava de um auxílio. E eu peguei e vim no final de 2003 e terminei esse curso de soldador ali, né? Formamos o pessoal ali, os alunos. E em 2004, daí abriu o processo seletivo, né? Para mais uma turma, no caso? Abriu o processo seletivo para a escolha do instrutor daí. Ah, entendi. Eu vim como terceirizado, né, em 2003. Contratado, daí, né? isso, contratado, assim, terceiro, né? E em 2004, participei do processo seletivo, né? Prova prática, prova teórica, uma aula laboral, tivemos que fazer uma aula ali, demonstrativa e tal, e graças a Deus consegui, né, ser aprovado ali. E em 2004, daí eu entrei no Senai como instrutor do setor metal mecânico, na área metal mecânico. De 2004 a 2008. Não, 2012, na verdade. Foram 8 anos. Daí, foram 8 anos ali no Senai. Isso, eu saí do Senai em 2012, então já fazem... Nossa, já faz tempinho, né? 11 anos já. Já começa a dar uma bad, né? Uma tristeza. Cara, então, tu vê na época, hoje eu percebo assim, a pesada hoje muito imatura, sabe? Quando eu vim pro Senai em 2004, eu tinha 22 anos de idade. Eu era instrutor do Senai, do setor metal mecânico, com 22 anos de idade. Uhum. Então hoje eu vejo pessoas aí com 30, com 25, que não tem um rumo, cara, não tem uma ideia, cara. Entendeu? E eu tinha, não sei se foi que eu comecei, vamos dizer assim, meio precoce, vamos dizer, né? Comecei cedo e tal e coisa, mas eu com 22 anos eu tinha uma responsabilidade que eu não vejo hoje em pessoas de 30, 40 anos, não consigo ver. Tem pessoas de 40 anos que não têm responsabilidade. Realmente, hoje, né? Existe mesmo. Pessoas que a gente fala que vive pro gole, né? Então, complicado. E quando eu iniciei ali, cara, tinha muita coisa para aprender, né, cara? Então tinha muita coisa para aprender. Nunca a gente sabe tudo, cada dia a gente tá aprendendo, né? Hoje tem muita coisa para aprender ainda. Mas na época ali eu peguei o pessoal ali, peguei torneiros ali, o cara chegava para fazer o curso ali, cara lá com 35, 38 anos, 30 anos, e eu com 22. Cara, eu faz 10 anos que sou torneiro, eu só vim aqui pegar meu certificado, porque eu preciso entrar numa vaga aqui de serviço e tal, e eu não tenho certificado de torneiro. Eu já sei tudo, tal, cara, não, então beleza, falei, beleza, sabe tudo, então eu puxava o cara pro meu lado, falei, então você vai me auxiliar, então, se tu sabe tudo, né, passar a experiência pra piazada e tal, coisa, né, vou aprender com você, também vai me auxiliar. Cara, e daí tu começava a ver ali que o cara sabe, o cara sabia fazer. Mas muitas coisas o cara aprendeu. No final do curso, o cara, nossa, no meio do curso, no decorrer do curso, o cara... Daí como é que tu começa a pegar o cara, assim, não sabe tudo? Não é pra sacanear o cara, né? Mas um dia eu peguei uma rosca, né? Falei, vamos ver se esse cara sabe tudo mesmo. Peguei uma rosca e passei pro cara fazer. Preciso que você faça a rosca aqui. Você tem experiência aí, mas não... Chamei ele num canto, a parte, né? Falei, pra mim, né, testar ele lá, pra mim vir aqui. E ele começou, cara, e foi, não conseguiu desenvolver, né? Tentou uma vez, 2 vezes. E daí eu falei, então, o que tá acontecendo? Mas não sei, eu regulo o passo aqui do torno e tal, e não dá certo. Daí eu falei, você percebeu que essa rosca é uma rosca 3 entradas? Eu falei, pô, mas 3 entradas? O que é isso? Eu falei, sim, essa rosca é uma rosca trapezoidal, 3 entradas à esquerda. Na rosca de risco. Ele falou,
nunca fiz isso na minha vida. Então, Nunca ouvi isso na minha vida. Agora você vai fazer. Agora você vai fazer, então. Outras coisas que pegavam, então, o que os torneiros fazem, né? O pessoal que tem a prática. Vai fazer uma rosca, por exemplo, lá. Ele tá fazendo uma rosca, ele tá com uma porca ali, vai lá e testa a porca, né? Testa lá o parafuso com a porca lá, se deu certo, beleza. Tá, daí eu falava pra ele, tá, mas se o trator tá lá no mato, por exemplo, tu tá lá no Mato Grosso, tu tá lá 200 quilômetros, 300 quilômetros longe tu vai fazer o parafuso ali no torno, vai dar 3, 4 passos, vai pegar, vai lá no trator, vai testar lá. Não dá, cara, você tem que chegar lá e tem que dar certo. O cara não vai fazer mais 300 quilômetros de volta, o cara vai já xingar a tua mãe, né? O cara já vai xingar a tua mãe. Né? O mínimo, né? Então, daí o que eu falei? Então, o que entra nessa parte? Agora vai entrar os cálculos. Então, cálculo de rosca, cálculo de ângulo de ferramenta, cálculo de profundidade, né? Perfil e assim dele, coisa que eu nunca tinha visto, entendeu? Então, na verdade, ele se aperfeiçoou. Na verdade, ele aprendeu muito, também ensinou, né? Que todo mundo tem uma coisa para ensinar, então me ensinou bastante. Mas então, digo assim, no final do curso, o cara saiu agradecendo. Sabe? Os dois, né, no caso. Os dois agradecendo aí. Nossa, e assim foi. Daí fui criando experiência ali, né? E evoluindo daí como mais a parte teórica, né? Que daí comecei a estudar bastante e muitos cursos eu fiz ali. Na verdade, teve até um curso que fiz com SolidWorks que ninguém trabalhava na época, sabe? Foi em 2006. Eu fui a Joinville, no Senai de Joinville, uma estrutura muito bem organizada, bem desenvolvida. E lá eu fiz um curso de desenho técnico, né? SolidWorks, né? Daí que eu vim para Pato Branco e pouquíssima gente aqui conhecia o programa, né? E eu iniciei trabalhando também com essa parte de desenho, né? E pneumática e hidráulica também, a gente tinha umas bancadas ali de pneumática e hidráulica, né? Que era novidade aqui ainda para a região na época, né? Essa parte de desenho que você falou é interessante, porque desenho técnico é uma matéria não negligenciada, mas a turma meio que dá risada no começo. Por que eu vou aprender isso aqui? E quando eu entrei no curso técnico aqui na UTF, eu era eletricista, né? Tinha experiência como eletricista, trabalhei como eletricista. Mas, tipo assim, ó, diagrama elétrico, pode largar aqui que o pai desmanchava. Mas, tipo, desenho técnico, fiz ali meio que, né? Era fácil, assim, porque eu tinha aptidão também desenvolvia, né? Aí quando eu caí na indústria ali e peguei cara, tô precisando dessa peça aqui. Acha que no manual da máquina, aquelas vistas explodidas de 2 folhas, aí você fala, é pra isso que servia o desenho técnico. Cara, o desenho técnico, na verdade, é uma coisa muito importante, tanto pra mecânica, quanto pra elétrica, quanto pra construção civil. É um projeto, ele é um projeto. Então, o que acontece hoje que a gente dá muita risada na oficina até com os torneiros lá e com os fresadores. As fotinhas no quadro? Não, ainda está no quadro, o cara faz um esboço manual no quadro lá, beleza, né? Pode ficar meio torto, sem uma linha de cota, sem, né, uma outra vista, sabe? Uma frontal, sem uma isométrica, tudo bem, mas é um desenho, não deixa de ser um desenho. Agora, o pior é quando o cara te manda uma foto, cara. Isso daí acontece todo dia. Te digo assim, é todo dia. O cara precisa que tu faça uma peça pra mim. Eu falei, tá ok? Vamos ver que tipo de peça que é. O cara manda uma foto. Cara, mas uma foto tu tem uma noção de como é a peça. Mas dimensão, você não tem noção de dimensão nenhuma, né? Você vai pegar o paquímetro, vai medir em cima da foto, cara. Eu falo, cara, eu preciso de uma peça de amostra, né? Ou de um desenho técnico. Mas se é uma peça que, por exemplo, que não fizeram ainda, não vai ter uma amostra. Então, o correto é o desenho técnico. Você tem que ter um desenho técnico para você se orientar. Desde na legenda, o tipo de material que você vai utilizar, tipo de acabamento, se vai um tratamento térmico, entendeu? Tem todos esses detalhes. Nossa, aí, né, no caso. por isso que o desenho técnico é muito importante. Então, desde quando você começa lá, fazendo os primeiros esboços manual lá, linha de cota, linha de chamada, linha de arestas invisíveis, arestas visíveis. Então, isso é muito importante para você aprender depois a interpretar um desenho. Porque às vezes tu pega projetos ali que você tem que interpretar mesmo o desenho, saber o que tá pedindo no papel ali para você poder executar isso, a peça. Né? Para dar cagada eu ia falar 2 palitos, mas é 2 milímetros, né? O pessoal que tá nos assistindo, os mecânicos, estão aí, pessoal, por favor, é desenho técnico. Foto só vai te dar uma noção do que é a peça, mas não vai te dar outra informação nenhuma. Só pode mostrar que ela tá quebrada, ou que ela tá suja, ou que ela tá martelada, mas dimensão, uma coisa pra você fazer, nada. Então não é adianta, desenho. né? Desenho ou uma peça de amostra. Daí você saiu do Senai e entrou pra indústria novamente, ou você já saiu pra tocar o teu negócio? Não, daí em 2010 eu reduzi minha carga horária no Senai. Então eu tinha uma jornada de 40 horas semanais, né? Eu reduzi para 20 horas.
E daí eu trabalhava, então, horário comercial para mim, né? E daí à noite, começava a aula às 7h15, até às 10h30 da noite, daí no Senai. Fiquei assim mais 2 anos, até 2012. Daí eu me desliguei, né, da unidade, me desliguei do Senai daí. Só pra daí, mas já pro seu negócio já, né? Já Já, tava já tava fazendo... trabalhando aí só pra mim, né? Tava trabalhando só pra mim. Daí. Que na época, assim, cara, eu aprendi muito, muito no Senai. Assim, sou muito grato ao Senai. Vamos dizer assim, a profissão que eu tenho, hoje que eu sou, como profissional, foi o Senai que me ajudou. Tanto como aluno, depois como instrutor, porque a época que eu fiquei instrutor ali, eu fiz muitos cursos, cara. Eu fiz bastante curso, aproveitei muita coisa, sabe? Então, aprendi muito. Então, foi uma experiência excelente para mim, tanto como profissional, como se aprender também a lidar com pessoas, porque na época eu era instrutor também, tinha molecada, né, cara? Então, aprendizagem industrial, quando eu ingressei no Senai como instrutor, então formei muita molecada que sabe, 14, 15 anos ali, pegava turma ali, com 10, 12, 16 alunos ali, e de à noite qualificação, tinha torneiro, fresador, soldador, ajustador mecânico, né? Daí tinha os cursos ainda de pneumática, hidráulica, SolidWorks, né, desenho técnico, coisa, então formei muita gente ali, conheci bastante gente, aprendi bastante, né? Então, sou muito grato a isso aí. Então, foi assim, em 2012 que daí eu me desliguei. Daí Porque já começou a pesar demais, né, no começou a caso. pesar demais, que daí o que acontece? A demanda de serviço aumenta, né? Então, você já não consegue, né, conciliar as duas coisas, né? Então, daí eu tomei uma decisão, né? Falei, vou trabalhar pra mim e... Melhor um bem feito que dois meia boca, né? Porque era assim, o que acontecia na época? Às vezes eu saía do Senai, era 10h30 da noite, e eu tinha um trabalho pra terminar que o cara ia pegar às 8 horas da manhã no outro dia. Uhum. Então, Era sozinho, no caso? eu era sozinho na época. Então, eu chegava lá ainda e, ó, cara, até 2, 3 horas da manhã, daí que eu ia descansar. Às vezes até 4 horas da manhã, às vezes eu virava à noite. Os vizinhos faceiros. Cara, às vezes eu virava à noite, às vezes o cara chegava, tava com um prego lá, tá aqui, tá peça, tá pronto, Aí, ó, entendeu? me deixa em paz. E daí quando começou demais, eu falei, não, eu acho que agora eu vou Já tem largar, uma né? redinha ali de Que daí serviço. já começa a se estabilizar, né? Então o começo é difícil, de várias maneiras o começo é difícil, né? Tanto a questão de você ter um lugar, né? Então você tem um lugar para você trabalhar, a questão de você, equipamento, é muito caro, né? Tudo é Sim, caro, sabe? No isso. começo é difícil, No né? comecinho, o seu era na garagem? Era Onde? atrás de casa, na garagem. Na garagem. Na verdade, era no quintal, né? Que a garagem era, mas era no quintal, né? Era nos fundos da casa, né? E aí você começou com um torno, só o torno? Como que foi esse equipamento inicial aí? Cara, eu comecei assim no início, comprando algumas ferramentinhas, né? Você vai comprando uma esmerilhadeira, você vai comprando um aparelho de solda, você vai comprando uma furadeira de bancada. E fui me equipando com algumas ferramentas básicas assim, né? E daí comprei o torno. O torno é o pancadão, né? Comprei um torno, era um mascote na época, né? Um torninho mascote, tem até hoje ele na Tá. empresa. Eu achei que, tipo, o torninho era o seu mascote, mas a marca, né? É o mascote que chama mascote porque é o menor deles, né? Um modelo menor dos tornos. Tem o mascote, e tem um torno médio que vinha a ser o 250, daí os carcaceiros que eles falam, né? Que é acima do 325 aí, né? Então o torno passou aí de 600 milímetros no volteio, 2.200 milímetros no barramento, ele já é considerado um carcaceiro, né? Hoje tem uma máquina lá bem maior, né? Hoje tem um torno lá de 5.000 milímetros de barramento, então ele pega 4.000 milímetros livre, né? Passa 800 no volteio, então... Volteio isso, é o diâmetro, né? Que ele é admissível sobre o barramento dele é 800 milímetros, né? Tirando a cava, ele trabalha ali até 1.000 milímetros, né? Daí fudeu, porque eu fiz um curso técnico, um curso, né? Uma matéria de usinagem ali, e foi bem, faz tempo também. Então, essas nomenclatura aí já se perdeu na perde, mente né? já, Porque né? não é uma coisa habitual que tu usa todo dia, né? Então, acaba, né? Se perdendo. Daí, aí você começou com o mascote? Ali. Era um mascotinho, que eu tinha o torninho, por ele de solda, as milhadeiras ali e uma furadeira de bancada. Minhas ferramentas tinham umas banquetinhas de madeira, assim, eu deixava em cima daquelas banquetinhas de madeira, sabe? Não tinha nenhuma bancada, uma coisa assim. E ali foi indo, foi começando, daí, igual tu falo, eu tive um conhecimento bastante pessoal e alunos meus no Senai e tal. E daí, professor, preciso de uma ajuda aqui. Vem na nossa empresa, estamos com problema assim. E daí assim, a gente foi visitando um ou outro e aquela demanda foi aumentando e eu via necessidade, precisava de trabalho, de usinagem, né? Tu começa a observar as coisas que precisa, né? Falei, não, então vou
vou tentar aí. E foi, graças a Deus. Tá dando certo, né? Não sei se Tá dando ainda, né? É isso aí. O importante não é não parar. Aí você começou com esse mascote, agora você tá com quantas máquinas? Hoje eu tenho 5 tornos mecânicos. Hoje eu tenho 5 tornos mecânicos, 2 fresadoras, né? Uma universal, uma ferramenteira, plana limadora, daí 2 prensas, uma 100 toneladas, outra prensa menor de 30, forno para tratamento térmico, todo ferramental, assim, necessário pra... Riqueza agora. Hoje, nossa, cara, hoje é... É o que você falou, né? Você olha pra trás e você vê vaso agora. Olha pras maquininhas e fala, quanto Nossa, sofrimento. quanto sofrimento, cara. Se eu te contar a história desse torno Mas quando eu comprei, conte, cara... mas conte. Na época, daí eu entrei em contato com a empresa de São Paulo, né, cara? Precisava desse torno, né, cara? Você precisa do torno pra trabalhar. É o mascote? Esse É é o o primeiro. mascotinho primeiro, né? Daí eu entrei em contato com o pessoal lá da empresa e conversa daqui, conversa dali e tal. A máquina era 16 mil reais na época, era o valor do equipamento, né? Eu tinha 8 mil reais, que era o que eu tinha de início ali pra comprar a máquina. Eu falei, proposta não é ofensa, igual eu disse. Falei pro cara, ó, fazer assim, ó, te dou esses 8 mil reais de entrada e te faço 16 cheques de 500 do restante do torno, pra fechar os 16 mil. Ele, mas 16 cheques de 500? Eu falei, cara, é o que eu É que tenho, tem né? pra hoje, né? E naquela conversa ali e tal, daí eu falei que era instrutor Senai e tal, e ele, eu conheço o Senai e tal, a gente negocia umas máquinas com eles e tal, daí, qual unidade você é? Eu falei, sou da unidade de Pato Branco e tal. Daí a gente vai naquele bate-papo, né, cara, assim, na época não tinha WhatsApp, né, era só por telefone. Vai, conversa, assim, e os créditos do orelhão É passando. só por mensagem, mensagem e chamada mesmo, né, que daí a gente se acertou, cara, ele falou, não, vou te mandar o torno. Coloca o cheque dentro do envelope e me manda, coloquei o cheque no envelope, mandei pra ele, recebeu o cheque, ela carregou a máquina e veio. Era na confiança, assim, sabe, cara, porque... lá na época tinha que ser, né? Tinha eu que vi ser, o que ainda, né, nessa pegada é material de construção ainda tem um pouco na confiança, pelo menos eu tô construindo aí, né? Então foi ali que eu falei, aí como que era? Fui passar o cartão, mas falou, cara, não aceita cartão, né? Pô, mas então como que faz? Aí ele falou, ou à vista ou no cheque. Eu falei, cheque? Aí fui no banco, falei, viu, eu consigo tirar esse cheque aí, ó. Aí já sapequemos o cheque, não sabia nem preencher aquilo lá. Eu falei, ó, preenche esse negócio aí pra mim que eu só assino, só sei assinar. Meu Deus do céu, cara. Pra assinar, tu pegava simples assim. Fica digital. Aí o cara botou pressão, ele falou, ó, tem que ser igual, hein, não vai. Louco. Assim, é umas experiências, né, da vida da gente, né, e igual tu fala, na época era... Cara, meu primeiro celular foi com 22 anos que eu comprei quando eu entrei no Senai, né. Hoje o meu menino ali, o mais novo, tá com 4 anos, já estragou 2 celulares, agora ele tem um novo, entendeu? Meu primeiro celular, 22 anos de idade, quando eu comprei, era aqueles Motorola, era um tijolo, entendeu? Assim, padrãozinho ali da época. Só recebia chamada, fazia chamada e uma mensagem, coisa, é isso aí. Mas você tinha que fazer uma proteção de chapa pro celular do menino aí, já fazia aí você fala que esse celular é o do Homem de Ferro. O papai trouxe do Homem de Ferro aí o celular. Não, mas é bacana essa história aí. Né? Agora você tá na empresa sua há quanto tempo já? Já em 2010 eu iniciei, né? Meio período ali, né? Isso daí, estamos já há 13 anos aí, né? Já. 13 para 14 anos já que estamos já, né? Tradição já aí, já. E aí, assim, cara, é difícil, dificuldade é grande, não é desencorajar ninguém, né? Mas todo dia é um desafio, sabe, cara? E se você quer evoluir, você tem que batalhar, entendeu? É com um certo tempo aí que você vai começar a colher os frutos, né? Nada é de imediato, né? E ninguém começa lá em cima, entendeu? Todo mundo começa lá embaixo, pelo menos a minha visão, todo mundo começa pequeno. Se fosse pra começar grande, né? Depende do cara dar uma analisar, pô, mano, não vale a pena investir todo esse dinheiro assim. Justamente, tem que começar. Você começa pequeno, então, e tu tem que plantar a sementinha ali e regando ela todo dia pra você colher os frutos com o tempo, né? Então, com o tempo você começa. Não desistir, eu acho que é muito você gostar, né? Como você falou. Tem que ser. Primeira coisa, tem que ser apaixonado pelo que você faz, né? Se você não. Tu fazer uma coisa, eu faço porque preciso, não porque eu gosto, daí já não. Não vai vingar, né? Na verdade, você já não vai fazer bem feito. Tu faz uma coisa que não gosta, já não vai fazer bem feito, né? E não vai ter futuro. Então, você tem que escolher bem o que você quer
E eu vou tentar aí mais uns 30 anos, cara. Se não der nada, eu vou largar a mão disso. Uns 30 anos só. Vai ser aquele ancião ali, vai ficar sentado no topo da oficina ali, só delegando ali. É lá com uns 70, por aí eu vou largar, mano. Chega com as mãozinhas pra trás assim, tá fazendo cagada. E vai embora, tá ligado? O cara fica se batendo na peça. O que será que tá fazendo errado? Falando... Cara, e voltando a... Vamos falar bem... Eu gosto de comparar as coisas, né? Que o pessoal acha difícil hoje. Então, na época, assim, que a gente iniciou ali... Cara, uma ferramenta... Assim, você tem uma ferramenta... Uma pastilha intercambiável... Nossa, aquilo era... Só vi na televisão, entendeu? Então, a pastilha intercambiável é um suporte que vem, por exemplo, para desbaste externo ou interno de rosca. Você pega e troca a pastilha, né? Tem um parafusinho lá, você tira o parafuso, troca a pastilha, né? A pastilha quebrou, queimou a ponta, ela perdeu já, vamos dizer assim, a parte da ferramenta, você troca. A pastilha que você fala não é a ferramenta. É a ferramenta, a pastilha é a ferramenta. É a ferramenta. Vídeo, no caso, que eles falam, mesma é uma pastilha. Tá. Então, hoje isso vem pronto para tudo, né? Você tem para rosqueamento interno, para rosqueamento externo, para canal, para desbaste interno, desbaste externo, para... Nossa, tem 45 graus, 90 graus, tem uma variedade, né, de ferramentas assim. Na época, quando eu iniciei, cara, você tinha que fazer a tua ferramenta. Ah, comprava já... Comprava a pastilha, né, separada lá. Qual é o nome do ferro? É aço rápido que falava, mas tem... aço rápido é o Bits, o Bedame, que ainda tem ferramentas assim, né, então utiliza assim para um nylon, né, para alguma coisa, a gente utiliza um bronze, a gente utiliza essas ferramentas, são as ferramentas de aço rápido, né, que é Bits, Bedame, de aço rápido, é a que a gente mais usa, brocas, né, que a maior parte das brocas que a gente utiliza ainda é aço rápido, né, algumas são revestimento hoje, que tem de titânio, né, tem algumas outras, né, composições assim, mas na época tu fala assim, uma ferramenta de torno pra você fazer, você tinha que ir lá, pegava a pastilha separada, que é um tipo de pastilha diferente que vinha, era um tipo de pastilha diferente que vinha na época, uma pastilha já para solda mesmo, ela vinha sem nenhuma cobertura, né, para não atrapalhar na soldagem. Você pegava um material lá, se fosse interno, redondo ou um quadrado, você tinha que esmerilhar, ir lá na forja, que dá uma ajeitada, entortar, né, na bigorna. Depois com maçarico, você colocava a pastilha lá, fazia primeiro um depósito com latão ou uma solda prata, daí colocava a pastilha, soldava, depois tinha que ir afiar. Entendeu, cara? Nossa, cara, era um processo que hoje eu paro e fico analisando, meu Deus do céu, cara. Deu pra sentir a raiva sua só de explicar o que você tinha que fazer. Cara, porque na época, assim, era o que tinha, sabe, cara? Você não suporta, quando eu iniciei, assim, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, sim, tu não via um vendedor de ferramenta, cara, entendeu, cara? Tu tinha que ir lá no estaleiro, cortar um eixo, tá? E soldar uma pastilha e fazer a ferramenta e depois deixar no cal pra não pegar corrente de ar, pra não quebrar, pra não sei... Cara, era um processo. Vamos ter ideia, às vezes tinha dias que nós tirava meio dia só pra fazer ferramenta, cara. Parava todo mundo na oficina. Nós chegávamos, às vezes, 7 horas da manhã, hoje vamos fazer umas ferramentas. E às vezes largava o torno ali dando um passe, um eixo longo, a fresa, fazendo alguma coisa ali, uma engrenagem, uma coisa, e ia lá para a ferramenta. Então, todas as ferramentas tinha que fazer, de rosqueamento, externo, interno, de desbaste, então não tinha nada pronto, sabe? E era caro, muito caro na época, né? Hoje, além de ter uma variedade grande, uma gama assim, bem diversificada de ferramentas, tem bastantes vendedores e muita coisa importada, né? Então... Hoje facilitou, que tá louco? Ah, quebrou ali, vai lá, já troca. O patrão, outra, troca lá, pronto. Eu na época não, cara, tinha que ir lá e fazer, entendeu? E hoje tem que fugir de vendedor, né? De tanto que tem. Tanto que tem. Você tem que fugir às vezes, porque na verdade tem bastante vendedor. É bom também, porque você não pode ficar... Refém de um só, né? Exatamente. Perigoso também. Mas, então... Já que você falou de um dos momentos daí críticos, aí você lembra algum caos aí da tua carreira aí que marcou? Que a gente fala, né? Que sempre lembra das histórias, mas é difícil lembrar na hora que pede, né? Dos causos. Cara, eu digo sim, tem bastante, mas vamos ver do que eu lembro de algumas, assim. Então, na época ali, a gente trabalhava, assim, bem no início, assim. Então, a gente só tinha horário pra começar, cara. Entendeu? Hoje eu vejo, nossa, não pode fazer mais que 2 horas extra, não pode isso, não pode aquilo, intervalo é não sei o que, tem que ter alimentação. Cara, nós começávamos na época ali pra aprender, né, cara? Tipo, pra aprender, nós começávamos ali 7h30 da manhã, nós saía daquela oficina 10 horas da noite, entendeu? E de bicicleta, tinha que cortar mais 5, 6 quilômetros de bicicleta pra chegar em casa, entendeu? Pra aprender, cara. Então, o torneiro mais velho
ia embora, você ficava ali limpando a máquina dele, cortando o material, ajeitando uma coisa, para no outro dia ele chegar, tá tudo prontinho. Pra ele te dar uma chance de você ir lá e dar uma faceadinha na Tá. peça, entendeu, cara? Fura essa peça pra mim, meu Deus, cara. Nossa senhora, é meu Uma momento de alegria, brilhar. entendeu, cara? Não quebre broca, não quebre broca. Que a gente, quando saiu do Senai, daí tu sai com aquela vontade, né, cara? E tu vê que lá, tu faz algumas coisas lá e tal, tu vê, nossa, eu sou o cara, né? E quando você vai pra uma indústria, mesmo tu chega lá, pô, eu já entrei numa indústria que eles fabricavam muito na época, era equipamentos pra serraria, né? Então era serra-fita, avançamento, desdobro. E daí a gente, na época, não conseguia ligar as coisas. Pô, lá no Senai eram uns pecinhos desse tamanho, assim, uns eixinhos. Chega lá, um volante lá de 1.500 milímetros, lá, um torno levantado lá e coisa, né, cara? Uma peça lá de 4 metros, um eixo que tinha que pegar em 5, ergueu com a talha, uma coisa. Falei, aí aqui o bicho vai pegar, né, cara? Não é Aqui- Hot Wheels, aqui mas o bicho vai diferente de pegar, né? Então, nesse momento, a gente tinha horário pra começar só, aí não tinha horário pra parar. E daí nós ficávamos com a chave da oficina, era nessa empresa que eu trabalhei, que era um alemão muito inteligente, aprendemos muito com o cara. Então a gente ficava com a chave da oficina pra no final a gente sair, fechar a porta, né, e daí ir embora, né. E isso na época nós era molecada aí, 18 anos, né, vamos dizer assim, 18 anos ali. E na porta assim, tinha um Brook, né, que ficava ali pra ir jogar, os cavacos de torno, tudo ali, né. E daí nós saindo 10h30 da noite, era mais ou menos essa situação, eu lembro bem, cara, como se fosse hoje. Era eu, o Anderson e o Robertson. Era a molecada que trabalhava lá, né? Então, nós saindo esse horário, cara. E daí eu jogamos bicicleta dentro daquele Brook, né? Daí pulamos ali, tiramos a bicicleta e fechamos a porta, né? Na hora que nós tá fechando a porta, assim, cara, escutamos aquela cantada de pneu, o cara deu um cavalo de pau, assim, já saltou 2 dentro do carro, assim, com umas pistolas na mão. O que vocês estão fazendo aí? Falei, cara, nós estávamos trabalhando. Não, aqui é Polícia Civil, mão na cabeça. Coitado. O Anderson estava erguendo a bicicleta dele dentro do lixeiro, assim. Ficou. Cara, pode largar a bicicleta. Ele pegou e largou a bicicleta. O que vocês estão fazendo aí? Eu falei, não, nós trabalhamos aqui e tal, na empresa, né? E estamos saindo agora. Pô, mas essas horas vocês saindo? E era 10h30 da noite, né? E o Robertson Navarini, ele é baixinho, o Robertson, na época, daí ele baixinho, não dizer assim. Olhou pra ele assim, o policial olhou pra ele e falou: cara, mas você é menor de idade, né? Não, já tem 18 anos, deixa eu te mostrar o documento dele. Não precisa. Estão trabalhando mesmo? Sim, estamos até com uniforme. Daí eu mostrando o uniforme. Então, beleza, pesado, podem ir embora. Essa foi uma Meu passagem. Deus do céu, Nós mano. saindo assim, né? Era isso que acontecia, sabe, cara? Porque era tarde, né? A emoção, né? Daí começava cedo, saía umas horas daquela, né, cara? Então, foi a época que nós já tinha daí se formado, acho que já ensino médio ali. E daí tava trabalhando, só trabalhava, né? Não estudava mais, como é uma época sem estudar, né? E depois, quando retornei pro Senai, que daí eu voltei a estudar, né, cara? Daí me formei em pedagogia, né? Então eu sou pedagogo e daí fiz técnico em eletromecânica, fiz técnico em mecânica, né? Depois e Pra pra continuar. continuar ali. Agora você estava contando essa história, eu lembrei de uma que eu passei com um torno também, porque quando eu trabalhava na indústria química, mas eu era auxiliar, né? Eu entrei no segundo turno, porque a gente falava que o segundo turno era o turno da molecada, entendeu? E daí era o horário da 1h20 às 9h40, de segunda a sábado. Cara, ninguém queria esse horário, sair sábado 9h40, né? Não, né? Nossa senhora. Mal sabe quando entrar pra manutenção, né? Inocente. Aí, beleza. Então, tipo, cara, o turno da tarde era pivete, molecada, 18, era só anarquia. E aí eu entrei como auxiliar, né, e tava acompanhando um rapaz que era o César. E o César, ele era eletricista, mas ele tinha uma empresa antes de manutenção, assim, de equipamento em geral, sabe? Arrumava tudo. E aí ele falou que ele saiu da empresa que se estressava demais, que não pagavam ele, dava calote, e aí ele tava se estressando demais com isso, né? E aí ele foi lá na CLT e ficou acho que uns 6 anos lá, e nesse meio tempo me mostrou o torno, né? Porque ele sabia mexer, então até a pessoal da mecânica deixava ele fazer o que precisasse lá. E ele gostava também de brincar, né? E uma vez, eu até fui lá atrás pegar alguma coisa na oficina. Ah, eu fui pegar uma IHM que tinha ficado na estufa. Na estufa do eletrodo. E aí eu fui ver, testei ela ali, não funcionou. Falei, vou deixar mais um pouquinho, confia, né? Confia que o santo faz ela voltar. E aí fiquei olhando as máquinas lá, tinha um centrinho de usinagem bom lá no setor que eu trabalhava lá em Amparo. E aí eu olhei o torno, assim, e
olhei, aí tem um negocinho que você liga ele no pé ali, né? Tem. Só que ele tava com a chave presa na castanha. E aí o xereta, né? Veio com o pezinho assim, mas deu uma socada na platibanda, que era a platibanda assim, ó, furou, né? Mas nesse caso Nunca mais brinquei. Foi o erro do torneiro, né? O torneiro não pode deixar a chave na placa, né? Então, o que a gente até na época, quando tava, prezava muito isso, não deixa a chave na placa. Você soltou a peça ou apertou a peça, você tira a chave do lugar da chave. Aqui. Porque pode acontecer um acidente grave, né? Não, cara, muito obrigado, cara. Eu tava com peso na consciência. Faz 10 anos desse acontecido aí, cara, e a culpa não foi minha. Sidão, a culpa foi sua. A culpa é do torneiro, que quem tá operando a máquina. Vou mandar isso, eu vou fazer um corte e mandar pro Sidney, que era o torneiro. Vamos dizer assim, a culpa, vamos dizer a responsabilidade, porque o cara tem que tirar. Que é habitual, né? A gente que tá há tempo assim, é habitual. Você automático, você já fica uma coisa automática, né? Uhum. Mas não pode ocasionar um acidente. Mas lá nem dá pra jogar muito, porque lá é aquele torno, tipo, o responsável, o torneiro, no caso do contratado, era o Sidão, né? Só que, como ele era do administrativo, daí ele ficava fazendo ferramenta, fazendo uns ajustes ali que precisava, né, durante o dia. Só que daí, depois das 5, era open bar o torno ali, as ferramentas. Ele ficava louco, né? Quem queria se divertir, Não, ele ficava doente. Só que o povo meio que deixava pra ele que só ele entendia as folgas do torno dele. Falaram que o Marcelo, uma vez que era um mecânico lá, falou: Puta, não tem como, cara. Tentei fazer uma peça daquele torno lá, mas só o Sidão pra se entender naquela coisa lá. Tem 5 milímetros de diferença pra um lado. Cara, eu peguei muita máquina. Peguei muita máquina antiga, boa, excelente. Mas também trabalhei em alguns lugares, tinha umas máquinas, cara, que também tinha que fazer milagre, cara. Quando você tirava uma peça na máquina, eu sou foda, né? Porque, olha, cara, eu trabalhei com um torno na época, tinha várias marcas. Quando eu bem iniciei, assim, vamos dizer assim, o torno que era da época, assim, era o Nardini, né? O Home, né? Que até hoje ainda são uns que, vamos dizer assim, dominam o mercado, né? Nacional, vamos dizer assim. Agora entrou muito importado e tem uns bons também. Mas na época, assim, tinha o Imor Oficina, o torno Mito. Na época, o Mito era uma alavanca, assim, cambiava, cara. Cambiava no chevetão, era 4 marchas. O Opalão, assim, tinha o torno Mito. Embreagem e tudo? Era freio só e ali, sabe? Não tinha embreagem. E as planas que utilizam hoje, a plana é uma máquina que saiu, assim, praticamente de uso. O pessoal usa mais para fazer um canal de chaveta, né? Era a Zoca e Rocco, né? Que era a marca das planas, né? E o torno, na época, era o Imor, o Mito, né? Que tinha bastante. Peloplas, que era um torno, se não me engano, acho que polonês. E onde eu trabalhei lá no Eigner, tinha bastante máquina, assim, alemã, sabe? Máquinas boas, assim. Um mecanismo, assim, cara, que tu... Nossa, ficava... Só coisa de alemão mesmo, coisa né? de alemão mesmo, né? Coisa assim. E daí o Nardini e o Home, né? Que, na verdade, a Imor, né? Eles só inverteram o nome, né? Da Imor, montaram o Home, né? Que hoje é uma das melhores máquinas aí, né? Que temos aí, vamos dizer assim, no mercado, né? Tem bastante variedades importadas também, mas ainda assim, são as mais confiáveis, né? Pra quem gosta de ficar meio que no, vamos dizer assim, no nacional, né? Uhum. Mas tem várias máquinas boas aí também, né? Então, na época, foi essas máquinas, mas muito torno de correia, sabe? Torno que não era engrenado, em torno de correia, que tinha que, pra trocar rotação, tinha que trocar a correia. E trabalhei na época, agora tá te falando, era um Nardini, um 302 na Nardini, e ele era um torno, assim, que tinha já, acho que, sei lá, tinha passado já por uns 6, 7 torneiros ali, e os caras debuiaram a máquina, sabe? Moíram. É igual você pegar Jetta 2011, né? Passou por... O torno, o único automático, ele não tinha mais o automático no longitudinal dele, não funcionava, era só no transversal. Então tu podia só facear uma peça, né? Confiar, né? Confiar. Mas pra desbastar, cara, você tinha que pegar e puxar o carrinho ou no carro superior, se não tinha uma automática. Então, nossa, pra tirar uma peça daquele torno era praticamente um milagre, né? Então usava mais pra furar, né? Fazer uma coisa mais grosseira, assim. Porque o básico, né? Era básico, assim, tipo, aproximar, pra ir depois pra dar um acabamento, né? Mas eram as dificuldades que enfrentava, né, na época, né? Era o que tinha, né? Era o que tinha, você tinha todas aquela opção pra fazer. Era o que tinha pra fazer. E de serviço, agora, cada dia é um desafio? Você tem alguma história tenebrosa? Porque eu lembro uma vez que foi um caos, inclusive, que o Rafael falou aquí. Foi da Papo Traqueia? A Papo Traqueia, que era
A roda guia, eu acho. Era uma roda guia. Você tinha recém comprado aquele torno grande e já apareceu um presente pra você. Acho que foi nossa, acho que primeira semana, acho que tinha instalado a máquina, já apareceu um presente lá, que foi essa roda guia, uma roda guia grande de alumínio. Mas passou, conseguimos encaixar tiramos a cava do torno, né? Como ela era uma peça tão espessa, né? Vamos dizer assim, ela não é tão comprida. Nós tivemos que fazer até uma adaptação, sabe, ali Opa! Pra poder... Adaptação técnica. Uma adaptação técnica nós tínhamos que fazer, porque com a placa original, ela passava do comprimento da cava ali e bateria no barramento, né? Então o que a gente fez? A gente trocou a placa do torno, tirou o flange com o flange menor, com a placa menor para a peça poder ir mais para trás. Então ela passou raspando ali da caixa de avanço, né, e rosca do torno ali para poder executar o serviço. Mas conseguimos fazer, né? Então a gente só substituiu a placa com uma placa mais reduzida, né, para poder fazer o serviço. Houve necessidades de ajustes técnicos, subterfúgios. Isso, olha, praticamente, vamos dizer assim, não diariamente, mas semanalmente, ou às vezes até tem semana assim que todo dia você tem que fazer então você tem que bolar muitas coisas, né? Então, tipo, mandrilhar uma peça que não cabe numa fresadora, por exemplo. Então, a gente lá bolou um mandrilhador portátil, né? Eu posso levar... O que é? É um mandrilhador, por exemplo, para abrir um buchamento, uma concha de uma máquina, por exemplo. Ah, tá. É aquela que você aperta e ela vai... Você posiciona o mandrilhador, faz umas buchas guia, né, ali. Então, com uma redução, motor elétrico e tal, e se avança ele, né, uma rosca ali. Você consegue usinar a peça internamente, as duas juntas, para manter um alinhamento, né, e daí fazer um embuchamento, né, então coisa tipo uma concha de uma escavadeira, que dá o tamanho da fresadora, como é que você vai prender na máquina. Então, essas coisas são ferramentas que a gente tem que fazer, né. Tem para comprar? Tem, mas se tu pode fazer, você faz. Por que eu fazer se eu posso criar a minha marca? A gente bola algumas coisas, e com experiência com o tempo, né. O meu pessoal lá, vamos dizer assim, são bem capacitados, também vieram assim mais ou menos, igual tu fala, assim, a época ali dos anos 80 e 90 o pessoal se virava, sabe, cara? O pessoal dava um jeito e fazia, né, cara? Tinha que fazer. Se não fizesse, tinha que dizer por que não fez, entendeu? Não tinha perdão, né? Ainda sou da época de 90, né, menor aprendiz? O menor aprendiz ali tá magoado já. Tá acabando com a geração dele ali. Não... Mas é bacana esse papo. Que igual eu falei no começo, né? Eu sempre falo com o pessoal que a gente trabalha vários anos com as pessoas e a gente não sabe a história, né? De como que foi, né? Isso aí. Toda essa trajetória ali. Bom, de cagada eu lembro dessa. Eu lembro da moto que eu fui soldar lá também. A gente já fez alguma. Não, lá foi brinde, né? Porque eu fui com o pezinho. Não, na época eu já tinha o diário, eu já gravei story lá. Já tinha. Eu tinha gravado o story lá. Eu fui com o pezinho quebrado e voltei com o pneu furado. Foi brinde, né? Meu Deus do céu, gente. Aí fui andando sem pezinho, voltei com o pezinho montado em cima do tanque. Acontece. Se armou aquele prego pra mim lá, foi só de zoeira. Bandido. Acontece, né? E acontece bastante. Cara. Que tristeza. Bom, agora vamos falando um pouco da sua empresa. Por que NBS? Conte a história. Que na época, quando eu iniciei a empresa, né? Então, a gente não tinha, assim, nada definido de nome, né, e coisa. E foi mais ou menos na época que meu filho nasceu, em 2009, que é o meu filho mais velho, né, o Nicolas. Nicolas Bruno dos Santos. Então, eu pensei, não, vamos colocar NBS, então, né, em homenagem, dizer assim, ao meu filho, né, que nasceu, o filho nasceu em 2009. Então, daí optamos por NBS. Mas parece que deu certo, porque daí agora nós temos mais 2 meninos, né, temos o Samuel e o Caio Breno. Então ele ficou Nicolas, Breno e Samuel agora. Fechou, que é o Caio Breno, Samuel, também. Eduardo e Nicolas Bruno. Bom, agora já era, você entregou pra eles, se eles assistiram, pai, você mentiu pra mim! Daí ficou assim, ainda certo, ainda fechou o nome. Fechou o brick. Não, mas eu acho que você armou, você deu o nome pra eles já pensando nisso, eu acho que foi armado. Pior que não, cara, foi uma escolha assim, né, a gente parava, que não, vai ser isso e tal, a gente chegava num acordo com a esposa, né? Não, então vai ser isso e tal. E depois no final nós começamos a analisar, sabe? Fechou, ainda deu certo. Não, o diário de manutenção eu comecei, era diário do mecânico. Só que daí
como mexia em elétrica e mecânica, eu vi que falei, cara, acho que só mecânico vai ser estranho ficar falando de elétrica também, né? E daí, não, vai manutenção. Aí foi bem no comecinho e deu pra migrar pra de área manutenção. E aí o podcast já foi de cara, já falei, cara, o podcast tem que ser manutenção na escuta, que é a frase. É a frase. É a frase que quem anda com o rádio pendurado na orelha. Toda hora, todo minuto você tá escutando isso. Todo minuto você vai escutar. Todo minuto, literalmente mesmo, né? Todo minuto. Num dia normal, todo minuto, né? Num dia ruim é mais de... Mas se falando um pouco que tu falou um pouco diferente da área um do outro, na verdade, assim, eu tenho uma experiência grande também com manutenção, porque as empresas que eu trabalhei, além de torneiro, fresador, soldador, fazia muita manutenção também. Eu trabalhei em uma empresa aí que era laminação e fundição. A gente sabe trabalhar bastante com a parte de manutenção, então substituição de rolamentos, recuperação de bombas, né, bomba d'água, bomba hidráulica. Então, uma bagagem, nesses 27 anos, a gente viu bastante coisa, né? Tem muita coisa para ver, para aprender, mas tem uma bagagem boa, sim. Então, uma diferença que, na verdade, as duas, parte de usinagem, setor metal mecânico e manutenção e indústria, caminham lado a lado, na verdade, né? Porque o torneiro fabrica uma peça. Se ajudam, né? Se ajuda. O mecânico vai lá, pega e faz a substituição. Claro, tem as suas particularidades, porque você pegar uma peça pronta e ir lá substituir é bem mais rápido do que você fabricar a peça. Certeza. Entendeu? Então, o que hoje, até, na verdade, assim, até o pessoal dá um entender e ver se consegue até se conscientizar um pouco, porque o cara pega, preciso fazer esse eixo aqui, já joga o eixo ali e tal, daí precisa que esteja aqui 2 horas da tarde para montar. Não é, cara, não é pegar lá, jogar lá, virar as costas e fica pronto, entendeu? Então, você tem que ir lá, você tem que identificar o material, você tem que cortar o material, você tem que, passo a passo, qual vai ser os processos que eu vou utilizar, que vai ser desbaste, rosca e tal. Então é diferente de você fabricar uma peça, é muito diferente, o tempo é muito maior do que você substituir uma peça. Por exemplo, para mim fazer uma peça aqui, ela tem 4 parafusos, o mecânico vai lá, solta os 4 parafusos, vai, joga para o torneiro é fácil, cara, mano. Mas para fazer a peça, cara, vai 3 horas, vai 4 horas, correndo tudo, vai 5 horas, então é diferente. Isso o pessoal às vezes não entende, né? Então você substituir uma peça ou regulagem de uma máquina. Regulagem de uma máquina é uma coisa diferente. Vai regular uma máquina, vai testar, tal, ajustar mais aqui, puxar daí. Demora um pouco mais. Substituir peça é muito mais rápido do que fabricar, né? Tanto que o cara que fabrica uma máquina, então, primeiro ele começa a iniciar por um protótipo, né? Não vai vários protótipos, né? Várias modificações, porque o cara vou projetar a máquina. Projetou a máquina, mas é só fazer e trabalhar. Confia. Nunca, não cara. Vai. Você vai ter que fazer 10, 15, 20 vezes, substituir, mudar a ideia. Então, você fabricar é muito diferente de você manter. Tem máquina que vendem a máquina, chega na hora que cai lá nos frigoríficos velho e mesmo assim continua a melhoria, né? Porque o que acontece? Até um próprio operador, cara. O operador é o cara, você fala assim, é o cara mais bacana de se trocar uma ideia. O operador do equipamento, porque ele que tá no dia a dia, ele vê, cara, isso é assim, isso aqui e tal, ali, igual aquela outra, às vezes o detalhe do acertar aquela máquina tá na máquina do lado, nas tuas costas, do lado, você pode pegar ali, não, mas tá certo, se fazer assim, dá certo. Então tem que ter essa atenção também, né, se dá ouvidos também Eu lembro que um caos que vocês estavam lá explanando, que era justamente, tipo, tempo pra entregar um eixo lá, e tinha dado folga no eixo, e aí queria um prazo, e você falou, não tem como, porque quando você faz o preenche ali, tem que esperar o tempo para resfriar, o material, Exatamente, tudo tem um tempo. E ali não tem como você acelerar aquilo. Não tem um processo que você não pode acelerar, porque daí como é que você vai fazer uma solda e vai resfriar numa água, pra você poder usinar? Não tem. Nada pode dar errado, né? Só o simples fato da solda já, em determinados materiais, isso já... Você perde propriedade mecânica, entendeu? Você perde tenacidade, elasticidade. Então, você muda a estrutura do material. É aquele só pra rodar, né? Pra rodar mas... Você vai soldar e vai jogar na água ainda, daí você vai estar piorando de vez, né? O seu trabalho. Então, tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, né? Então, é difícil até o pessoal entender isso, porque cada um quer livrar o seu. O cara desmonta lá, quer que venha mais rápido para montar o mais rápido possível para ele poder sair, né? Com certeza. E a gente quer também fazer o mais rápido possível para entregar, só que tem o tempo que leva pra fazer. E não tem milagre, né? Não tem como fazer milagre. Não, e quando a turma chega na sexta e fala assim, olha, Leandro, 3 eixos pra você.
Faceiro. 2 pessoas. Você vai. chega lá, tem Chega lá. 6. Nós deixamos 2 quietinhos Deu aqui. cria. Nasceu mais um 3. menorzinho, mas... Não, acontece muito isso aí. Não, eu acho que é padrão, né? Pelo menos. Até por mim eu falo, né? Direto. Chegava, tinha revisão lá que a gente falava, então, Eliano, vamos precisar de ser esse sábado. Mas o que é? Então, a gente não tá bem definido o que é ali, tá meio obscuro ali o que é que vai precisar, mas não vai precisar de você ali. E é assim, porque o que acontece? Vocês vão desmontando, né? Então, cada máquina demora um pouco mais, e vai aparecendo, né? Isso a gente entende, né? A gente entende que teria como organizar, começar antes, então, desmontar de madrugada, né? Vamos lá, 3 horas da manhã desmonta, que deu 6 Não, mas aí começamos, né? Foi começado realmente no... a fazer de madrugada para tentar ser mais né? assertivo no passar o serviço, né? Porque o que acontece, na verdade, quem trabalha na manutenção, quem trabalha na usinagem? Cara, a gente só tem, na verdade, o sábado e o domingo para fazer manutenção, porque muitas máquinas não podem parar no meio do processo. Então, o cara vai lá, solda, marca um arame, faz para rodar, no final de semana entra manutenção. E daí o que acontece? O que às vezes atrapalha? E atrapalha mesmo, isso eu falo a verdade. O pessoal, quem é o gerente da produção, quem é o encarregado da produção, tem que conversar um pouco mais com o pessoal da manutenção e tentar alinhar umas coisas, porque analisa uma coisa, a gente só tem o sábado e o domingo, né? Então o cara ainda mantém o processo, às vezes, no sábado até 4 horas da tarde, ou até 6 horas. Eles têm que ir 6 horas da tarde para retirar uma peça, para trazer, para fazer. Então já te sobra só o domingo. Então eles sacrificam muito a parte da manutenção, entendeu? Sacrificam muito. Tira o sangue, né? Ali. Sangue, porque a gente só tem já esses 2. E feriado, né? Sábado, domingo, feriados, né? Não falei os feriados. Pra variar, né? Então... E daí eles geralmente não estão lá, né, cara? E daí tu vai ter que pegar uma peça lá no sábado, lá, 6 horas da tarde, pra entregar no domingo, tá meio-dia, porque o cara quer montar, porque de tarde não vai estourar as horas do cara, entendeu? Porque é uma preocupação. Domingo assim, tem que ser o mais fechadinho, né? Sim, porque tem toda essa questão de qualquer cagada ali, porque chega, acho que chega na segunda-feira, vai testar de madrugada, na noite ali. 10 horas da noite de domingo já começa a fazer startup, né? Já tem que testar, já iniciar, né, o funcionamento. Então, eu digo essa parte para quem é da manutenção, quem é da usinagem, de conserto, assim, se prepara. É sofrido, essa parte aí é sofrido. Esse já é padrão, já. Eu acho que no curso técnico você já avisava a pesada? Já avisava. Já avisava, já. Avisava que, ó, não tem. Porque e daí tem tem umas outras diferenças. Por exemplo, você é torneiro mecânico, você é frisador, você é soldador, você é ajustador, você trabalha com torno CNC, você trabalha com fino usinagem. Então, você trabalha com produção, é uma coisa. Você trabalhar com manutenção é outra coisa totalmente diferente. Porque a produção, você se programa. A produção, você se programa, precisa ter um lote aqui de 1000 peças. Então, você vai passar lá para o usinagem, ou para o torno CNC, ou até o torno convencional, 1000 peças. Então, o cara vai trabalhar esse negócio de 1000 peças ali. E tem isso também, tipo, as 10 primeiras você faz de um jeito, aí as 20 próximas você já consegue... Isso, você vai pegando habilidade, né? Aquilo vai ficando, vamos dizer assim, automático, né? E isso programa, não, vou fazer até tal dia para entregar, então tantas peças por dia, mas então tem que fazer 1 hora a mais por dia para poder... mas daí você consegue o quê? Desenvolver tecnologia em cima daquilo. Porque se é uma peça que você está sempre fazendo, então o que tu vai fazer? Tu vai fazer um gabarito, né, para a peça, prender a peça aqui. Então, em vez de usar essa ferramenta aqui que tira 2, 3 milímetros, vou colocar essa outra ferramenta que eu vou baixar a rotação, tiro 6 milímetros. Então, tu consegue fazer render mais o processo, consegue desenvolver tecnologia em cima, né? Consegue adequar ferramentas. A preguiça movendo... Agora, a manutenção, o conserto, é uma caixinha de surpresa, cara. Uma hora você está fazendo um eixo ali que você preencheu, daí a pouco você está fazendo um eixo novo, daí a pouco chega uma polia quebrada, entendeu? Daí a pouco chega uma solda de alumínio, daí a pouco chega um... Cara, então, a manutenção, ela é gostosa para um certo ponto, porque não fica maçante, sempre aquela mesma coisa de produção. Mas ela também, às vezes, te atropela. Deixa louco, a alma, né? Cara? Porque uma hora você tá fazendo uma coisa, depois você tem que fazer outra de tudo isso, você falou qual que é o pior servicinho, assim, que você acha? Porque eu acho que é bem particular o pior serviço. Pra mim, tudo a vida eu falo é frio. Pra mim, mexer com frio, acabou pra mim. Já é péssimo, qualquer serviço. Em questão de ambiente? Não, em questão de material, assim, o que é mais difícil de fazer solda no alumínio. Eu nunca nem vi uma solda no alumínio, né?
Na verdade, a solda, não digo assim as mais difíceis, né? É uma solda que você tem que ter dizer assim, uma técnica maior, assim, você tem que ter uns cuidados maiores, né? É a solda de ferro fundido, né? A solda de ferro fundido é uma das soldas aí que você tem que ter um eletrodo certo, uma aplicação do eletrodo certo, você tem que ter uma limpeza da peça, né? Do material base. Então você tem que ter um material de adição de qualidade que seja condizente com o material base. Então tem uma série de procedimentos que tem que seguir. Um aquecimento da peça, a limpeza da Esse peça. material base, você sabe mordendo ou tem lá algum equipamento? Não, geralmente pela experiência que a gente tem, né? Pega dar uma mordidinha ali. Não, pela experiência que a gente tem, a gente consegue, né, identificar, olhando, né, a peça, ou analisando, porque geralmente a carcaça do motor elétrico, você sabe que é uma desgraça de ferro fundido, entendeu? É difícil. Então, geralmente ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular e ferro fundido branco. Ou branco, ferro fundido branco, para soldar, meu camarada, não é fácil. Então, o nodular aí, que é um ferro fundido assim, injetado, né? Não um ferro fundido de fundição em areia, é um dos que aceita solda, assim, perfeitamente. Você pode usar um eletrodo limável ou um 50% limável, ele vai aceitar e vai ser usinável, né? O ferro fundido cinzento já começa a aumentar um pouquinho a dificuldade na soldagem. Então, você tem que ter um eletrodo também mais específico para ele, né? Você vai soldar ou com um 100% limável, um 2224, ou um 2223, ou um 9218, depende da classificação, se é Minha cara de interrogação ou aqui. Eutec, né? Dependendo da marca do eletrodo, né? Um 48, um 67, 42, depende, mas tem uma, tu fala, o ferro fundido seria um dos materiais, sim, que são mais complicados, né? de se trabalhar. E daí o alumínio, se é um alumínio, depende do alumínio também, né? Depende da liga do alumínio, né? Tem alumínios para soldar que é excelente, né? Agora tem uns alumínios aí mais duros, alumínio de fundição, que eles falam assim de mais sucado, já é mais complicado. Então seria essas dois materiais, assim. É que eu lembro que quando eu lembrei do alumínio porque sempre que a gente falava, era alumínio, fazia careta. E daí nessa parte do alumínio tem entre os outros, né? Daí o antimônio. O que é isso? É um material semelhante, vamos dizer assim, ao alumínio, né? Tem o antimônio, tem o magnésio. Entendeu? Então são os materiais sim, que daí tem a vareta específica, tem que ser no processo TIG, né, que é tungstênio inerte gás. Então você já não consegue soldar com um eletrodo de alumínio. Cara, você que inventou esse eletrodo de alumínio, que fala a verdade, isso é a maior desgraça que gente. Serve pra nada, só pra furar. Cara, é igual o lápis branco, cara. Toda caixinha tem, mas pra que serve? Você não sabe o lápis branco. Eu nunca usei um lápis branco. Cara, na verdade assim é que quando eu iniciei já tinha o processo TIG, a gente soldava bastante, carcaça de bomba de alumínio, processo TIG. Fiz algumas soldas assim com eletrodo de alumínio, mas... Não me orgulho delas. Mas não é aquela coisa assim, sabe? Que dizer assim, nossa, que coisa, né? Não. Dá pra pôr o selinho. Porque não tem, é um processo totalmente diferente, né? Você tem que ter uma proteção da pós-difusão. Então, e no eletrodo, em certos materiais, você não consegue isso, entendeu? Como revestimento do eletrodo, você tem que ter um gás, tem que ter um ambiente controlado praticamente para soldar, então não é assim, né? Vou contar um caso agora que você falou. Na empresa que eu trabalhava uma vez, apareceu um paquímetro assim, ó. Aí foram ver o que aconteceu. Bateram a escora com o paquímetro. Usava de martelinho? De martelinho. Já pegou alguma proeza dessa? Cara, já peguei. Às vezes cara, se tu tem um paquímetro velho lá, que já tá lá, vamos dizer assim, sucateado, que tu usa só pra cortar material, beleza, tu pegar com o paquímetro ali e riscar na peça, vai fazer uma furação e tal. Mas o paquímetro, realmente, você usa pra medir, vamos dizer assim, a tua referência, o cara pega, risca com a orelha do paquímetro, pega o bico do paquímetro e bate. Se foi, tu acabou com a precisão do paquímetro, né? Então, se é um paquímetro, agora tu fala, criminoso. Tá velho, já caiu 1000 tombos, já caiu do bolso do cara, já caiu de cima ali. Tá lá, beleza, dá uma usar por cima, mas não, tem riscador pra isso, né? Tem graminho pra fazer essas mesa, né, de pedra com graminho pra fazer essas marcações de risco e divisão de furo, né? Tem compasso, que é pra isso, né? Então, cada ferramenta é para o seu serviço, entendeu? E agora que você falou isso aí, você confia no digital ou você prefere o analógico? Cara, não, o digital é muito bom, né? E é dizer assim, uma ferramenta que te... Adianta, né? Adianta, porque você mediu ali, já te dá medida em números ali, né? 1 milímetro ou polegada, já né, dá a medida exata ali e tal. Mas o que a gente usa mais no dia a dia ainda é o analógico, né?
Então, tu vai fazer bastante peça ali, peça mais seriada, tu pega lá 30, 40 peças e tu usa já um digital, né? Que daí te acelera o processo. Mas se é uma peça só, e na verdade, dependendo da situação, né, tu usa micrômetro, né? A gente utiliza mais micrômetro, interno e externo, né? Daí geralmente temos digital e também tem analógico, né? Também, mas o que mais usa ainda é o analógico, né? Aqui ali é o... Até na verdade, assim, ele até, por ser analógico, ele é até mais resistente, vamos dizer assim, porque o digital, qualquer impacto também, coisa no suporte, onde fica o leitor, onde fica a pilha ali, né? é plástico, então você tem que ter um cuidado maior, senão o paquinho você pode estar usando dia a dia. E o que o torneiro faz, já quase todos os torneiros, tá lá, o paquinho no bolso, lá vai lá e senta na cadeira, e vai lá e na serra, vai lá, vai pegar uma chapa, então tu tá com um paquímetro mais frágil, vai quebrar mesmo, né? Vai te deixar na mão, então... O paquímetro digital é lá na caixa dele, mediu a peça na caixa dele, terminou o serviço, guarda o paquímetro. Micrômetro digital, a mesma coisa, né? Então. Material de construção, eu vejo aqueles paquímetros de plástico lá. Cara, aquilo também, cara. Eu olhei agora, tipo, quando eu era eletricista, meio que olhava, né? Nem ligava. Aí depois que comecei pra manutenção, eu falei, quem que usa isso aí, gente? Isso é só uma, vamos dizer assim, uma referência, mas tu medir com uma trena é mais preciso, né? Então, né? Eu uso uma trena pra usar um Mais paquímetro preciso, aqui né? lá. Paquímetro. Mas é assim mesmo, né? Tem E aí, Leandro, a pergunta que não quer calar aí, já matou peça? Ah, com certeza, né? Isso não tem como dizer que não, né? Eu não me recordo, assim, da última. Cara, mas eu acho que poucas peças assim, que eu, na minha Matou carreira, matado, matei, né? assim, de não ter solução, sabe? Morte matada mesmo, né? Acontece, isso acontece pra qualquer um, né? Mas tu tem que ter cuidado. Então, o que acontece? Claro, depende de uma máquina boa, depende também muita concentração, então geralmente depende muito do operador, depende da pessoa. E daí depois você vê os outros detalhes. O equipamento tem que estar também adequado para o que você está fazendo, né? Um torno bem alinhado, um torno bem lubrificado. Alinhamento é vocês mesmos que fazem tudo? Exatamente. O torno, muitas vezes ele desalinha, né? O contraponto, por exemplo, você tá usando uma peça entre placa e ponto, ou entre pontos, acontece às vezes de desalinhar o contraponto, né? Ou o torno está com o barramento gasto, então numa certa posição do torno ele dá uma medida exata, em outra, dizendo a longitudinal do torno, em outra posição ele varia. Então isso aí, o cara trabalhando com a máquina vai conhecer a máquina, né? Não, então nesse ponto tem que ajustar assim, né? Esse outro ponto Eu lembro que, assim. eu não sei agora em que momento que veio essa memória que o cara conversou que tinha vários tornos de tamanho diferente, já para não acontecer isso de você ficar usando um torno muito grande. Só num espaço só. Só num espaço só. Exato, então porque tem torno que se pega ali, geralmente, nossa, geralmente é lá da placa, perto da placa ali, mais ou menos assim, entre uns 800 milímetros da placa ali, é o que mais usa, então, às vezes o cara tem um torno lá de 4 mil milímetros de barramento e ele na frente tá destroçado. Um cone aí, assim. É melhor de repente, claro, só que às vezes o cara já compra pra otimizar tudo, fazendo um pacote só. O certo seria comprar um torno, vamos dizer, de 1.500 por 1.000, então, né? Em vez de comprar um 4 metros por 1.000, você vai usar só 1.000 no comprimento, né? Então tem máquinas assim, que para certas empresas, os caras fabricavam máquinas assim na época, né? Precisa de um torno que ele não precisa tanto comprimento, precisa de diâmetro. Então, havia um torno lá de voltei lá 1.500, 1.200 por 1,5 metro lá, 1.500 milímetros de comprimento, entendeu? Era que eu usava. Um trambolho gigante curtinho. Curtinho, que é peças específicas, né? É que eu tava conversando, tem a empresa aqui, né, de fundição. E lá o curso técnico é bom que conversa de cagada, né? Chega, roda a pauta, nossa, fez uma cagada. E o cara falou que um operador foi mandado embora porque ele tinha matado um... Não é molde, talvez é molde que fala que bate, né? E faz a... Esse é o molde em areia shell, areia de fundição lá, isso? Cara, é de fogão aqui, mas ela é duas placas que aí vem, puxa, né? Puxa a lâmina de alumínio e ela bate pra fazer o formato, né? Ele tava usinando o molde, isso? Agora eu não sei se foi na troca ali, porque provavelmente na troca ele tem que encaixar bem certinho, né? E aí ele não deixou... se ele não centralizado, ele fica fora de posição. Ficou fora de posição na hora que bateu ali, daí matou. A fundição tem vários, vamos dizer, processos de fundição, né? Vamos dizer que a gente mais conhece que é processo na areia, né? Que eles fazem ali o molde na areia, né? Fundição em conquilha, tem fundição em injeção, né? Vamos dizer assim, né? Tem várias coisas. Nessa parte, esse cara não centralizar bem a caixa, eles chamam caixa, né?
não centralizar bem ali, a peça fica fora de posição, acaba matando mesmo, né? Aí não tem o que fazer, né? Voltando ali na pergunta que você me fez ali, igual tu fala assim, aconteceu já, assim, com certeza, né? Quero ver quem que não, ainda mais com um tempo desse, né? Na verdade, mata mais no começo do que no fim, né? Mas às vezes assim, deu de recuperar, algumas deu de recuperar, mas eu não me recordo assim, de muitas, sabe, assim. Uma coisa, nossa, gravíssima, assim, nossa, essa peça, dizer assim, nossa, 5 mil reais de material, mais 25 horas de torno, não. Então, quando você tá fazendo uma peça grande, com material é caro, então, um tempo ali, você tem que ter o maior cuidado possível, não é uma coisa tu matar uma roelinha, né? Tu matar uma roelinha, tu vai lá, corta outra, faz outra, pronto, né? Mas agora tá com material caríssimo ali, né? E já com 15, 20 horas de máquina em cima. E na finalização o cara mata. Daí é triste, né? Daí é triste. E os piá seus já estão experientes ou tem menor aprendiz também, igual eu aqui? Tem o meu menino, né? Vamos dizer assim, o Nicolas já tá trabalhando comigo, estamos ensinando ele, né? Então vai no colégio militar, né? Pela parte da tarde e de manhã, daí ele trabalha comigo lá. E gosta também? Gosta, tá indo bem, o menino tá desenvolvendo. Tá desenvolvendo. Não, é bacana. Aí tem ali o meio, eu meio cresci meio que na oficina dos meus primos, né? Tinha uma oficina mecânica, automotiva, né? E ficava sarneando lá, daí eu lembro que nas férias, quando não tinha morango, porque lá o meu tio plantava morango, daí ele pagava, sei lá, acho que R$2, 50 caixas. Cara, na época R$2 era criança, tinha o quê, 13 anos? R$2, nossa senhora, dava uns 5 house. Era muito dinheiro, né? Então, aí ficava dobrando, daí o dia inteiro dobrando caixa de morango. E daí eles usavam, né? E aí quando não tinha o morango, né, que dá só certo período, aí eu lembro que o Leonardo, ele me pagava 5 pila pra ficar lixando, que era o serviço mais fia da puta que tinha, era ficar lixando, tipo, ele passava a massa, né, aí ele borrifava a tinta ali, aí, cara, você tem que lixar até sumir com as tintas, né. Aí eles davam 5 pila, ficava lá lixando, faceiro, né, com o taquinho lá, e ficava lixando, e assim ele ia cuidando também, né. Geralmente ele já ia fazendo outro serviço no mesmo carro ali. E ia mostrando ali, você vai pegando ali. Aí lá era 2 irmãos, né? Era o Leonardo e o Leandro. E aí o Leandro ficava mais na parte mecânica, automotiva mesmo. E o Leonardo gostava mais da parte de acabamento ali, de funilaria e tal. Então meio que casou bem ali a oficina, né? Então às vezes quando não tinha, ficava sarneando com... Foi meu primeiro contato mesmo com manutenção, assim. Ficava sarneando ali com o Leandro. Olha, mas o que é isso aqui? Aí ele ficava explicando, o que era. Aí eu lembro uma vez, ele ia pôr o pistão, e aí tem aquela a camisa que você põe pra encaixar o pistão certo ali, né? Aí na hora que eu vi que ele tava colocando os O-ring ali de vedação, eu já fui lá, peguei, aí ele falou, aí que me aí que eu digo, já tinha visto ele usar, né? Ficava sarneando por lá, então é uma boa experiência inicial aí, né? Pra saber, tá com quantos anos? Eu, 40. De idade? De idade, 41. 41. E o Piá, começando? Com 14, mesma idade. 14 também? Mesma idade que eu comecei também. Se você cuidar lá, que torna meio perigoso, né? Tem que se cuidar, né? Tá sempre bem atento com ele, né? IPI, coisa, tem que ensinar o certo, né? Voltando ali, que hoje bastante tá falando ali nos ajustes técnicos, né? Não, isso aí é pauta direta ali no diário, pauta, né? Direta. Não tem... Na verdade, algumas coisas assim, o pessoal até às vezes, vamos dizer assim, marca como gambiarra, né? Mas eu acho assim, que a gambiarra, tu considera a gambiarra quando você tem vários recursos para fazer melhor, você tem tempo para fazer melhor, você tem condições favoráveis para fazer melhor e você não faz melhor. Daí é gambiarra. Aí eu concordo com que é gambiarra, mas quando você não tem tudo isso, quando você tem o mínimo possível, e você faz uma adaptação e funciona, vai te salvar naquele momento. Então, isso é um ajuste técnico, sim. Vou contar o que aconteceu. Não fiz tantos, mas como já vi muitas, cara. Já vi muitas coisas. Nunca fiz, mas presenciei. Então, já peguei tanta coisa assim que eu começo a analisar e fico assim, meu Deus, mas se o cara fizesse o certo, seria muito mais fácil do que fazer isso que o cara fez. Fico pensando, meu Deus, mas por que o cara só não fez isso?
Daí, então, olha pro outro torneio. Nossa, foi bem mais difícil fazer esse gambiarra aí do que se fosse fazer um serviço bem feito. E às vezes acontece muito, cara. É mais difícil chegar o cara pra fazer isso aí. O cara se esforçou pra fazer uma coisa desse tipo, cara. Entendeu? Olha aqui, bem mais simples, vai lá e resolve. Então, o que aconteceu uma vez? Então, nós tava fazendo manutenção no equipamento ali de um laticínio. E aconteceu que tem que controlar uma empresa, assim, você tem que controlar material, estopa, óleo, todo, vamos dizer assim, o que se usa, né? Você era o terceiro ali, no caso. Era uma empresa terceira, o serviço foi feito na empresa lá, e daí aconteceu que eles precisavam de um eixo de 1,25 de inox para fazer um eixo de uma esteira, rodavam umas rodas de nylon em cima Rodava movida, bobo? né? Era movida, né? E tinha que ser aço inoxidável. Eu falei para pesado, vamos lá, não, pegar o aço lá, então, no estaleiro lá, vamos fazer. Então, aço inox 304. Aí chega lá e daí, cadê o eixo 1,25 daí? E era um eixo meio longo, sabe? Então era um eixo lá de uns 1.400 milímetros, sabe? E daí tinha de 2 polegadas para rebaixar para 32 milímetros, 1,25, né? 31,75. Daí tinha de 2 polegadas, de 2,5, que é 63,5, e de 3 polegadas, 76,2. Falei, cara, não sei como é que eu vou cortar o material disso aí, cara. Que judiação! Pra rebaixar, né? Falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho um tubo, né? Eu tenho um tubo, Schedule 10, de inox. Então ele dá 33, era uma polegada em BSP. Então ele dá 33 e alguma coisinha ali. Falei, vamos fazer o seguinte, então, para nós não deixar de fazer esse serviço, fazer mais rápido, que até tu rebaixar um eixo daquele lá. Então, nós não tinha tempo, nós não tinha material, né? Então, isso começa a andar. Então, foi um ajuste técnico assim, o que fizemos? Pegamos um eixo de 1045, que o tubo Schedule 10, se eu não me engano, dentro ele dava mais ou menos uns 20, 25, parede dele né? A parede mais grossa, né? Então pegamos um eixo de aço 1045, faceamos o tubo, encaixamos o eixo dentro, fizemos 2 arruelas e tampamos a extremidade do eixo, fizemos os furos, né, com rosca. Soldou ali o acabamento. Normal. As rodas em cima eram movidas. Liguei pro mecânico da loja. Falei, cara, tive que fazer isso, isso e isso. Falou, não tem problema, você tem que rodar com essa máquina. A máquina tá parada, tem que rodar. Falou, semana que vem a gente substitui. E isso foi, a semana que vem a gente substitui. E foi, cara. Bom, eles desativaram a máquina foi para outra unidade, depois uns 3, 4 anos, e o eixo tá lá. Eu acredito que tá lá ainda o eixo, cara. E foi uma coisa que resolveu. Você então, não reclamou, né? Não reclamou. Então, acabou a garantia, né? Não, ficou em ácido oxidado, né? Só que, tipo, mas as movidas, né? Eu até pensei, quando você começou a contar, eu peguei e pensei, quer ver que ele pegou as rodas e aumentou as rodas movidas? Às vezes tem que dar um jeito, né, cara? Fazer funcionar da melhor maneira possível, né? Então, de quando você tem tempo, tem material disponível, tem ferramenta, tem máquina, e se você não faz bem feito, daí é uma gambiarra. Agora, depende das circunstâncias que você tá, você dá um jeito de fazer funcionar e que fique da melhor forma possível, né? É um ajuste técnico. Agora que você falou desse eixo, eu lembrei de um caso que tinha aqueles eixos quadrados, né? Além das esteiras, né? Mas geralmente era pra parte de tração, né? De tração, né? Da tração. E eu sempre ficava, mas nunca falei, né? Ficava assim, nossa, cara, o cara deixou quanto tempo na plane ali pra deixar quadradinho, né? E tal. Pensando assim. Aí um dia que aconteceu, gastou e comeu, cortou, né? O tubo. Cortou o tubo. Aí eu falei, era mentira, tem um tubo redondo. Deu redondo e depois eles vestem, né? No caso. Pega mesmo um tubo quadrado, né? E daí veste num eixo, né? Um eixo cilíndrico, né? E daí faz a solda, né? Nas extremidades, faz o acabamento, né? Foi a primeira vez que daí pum, tudo se explicou, né? Sabe aquele pensamento tão rápido? Eu falei, nossa, que o cara fez, né? Só passa, assim, você não fica, né, analisando realmente. Né? E pelo peso, quando você pega ela no meio, é um maciço, também parece que é um quadrado maciço. Justamente, né? E é um tubo com um eixo cilíndrico dentro. Né? Meu Deus do céu, só traquinagens, né? Mariano, muito bacana o bate-papo aqui. Vamos só falar um pouco da sua empresa também. Você está atendendo Pato Branco, toda a região? Como que vocês estão atendendo? A minha demanda maior é dentro do município, né, que a gente está, né, então Pato Branco, vamos dizer assim, a demanda maior de serviço. Eu atendo aqui também o oeste de Santa Catarina, né, alguns municípios aqui do oeste de Santa Catarina, e a região sudoeste aqui, né, então pega ali também de Ampere, Beltrão, o pessoal vem, Realeza, daí Chopinzinho, Coronel Vivida, né, pessoal da região em torno aqui, região de Itapejara, né, região do Pato Branco aí.
Então, região sudoeste e alguma coisa oeste de Santa Catarina. Alguma coisa rara, sim, vem do oeste aqui também, Toledo. A gente fez alguns trabalhos no município de Toledo, ali, algumas empresas ali. Então, tá atendendo aí, mais ou menos, é isso aí, né? Toda essa região. Toda essa Bom, região. o Instagram seu agora eu vi que você criou o Instagram ali, né? É @NBS, né? @NBS Usinagem, eu Isso, acho, né? Isso aí. Então, quem tiver aí na transmissão, convido a seguir lá, A acompanhar, seguir lá. que tá mostrando ali Tá mostrando um pouco do trabalho, a gente, né? Agora que a gente. Porque, como tu fala, assim, eu não sou muito ligado nessas tecnologias, então. Uhum. A gente tem que se Tem que estar lá, adequando, né? Tem que tá lá. estar presente, né? Tem Lá. que E tá lá. é bem bacana essa parte de ver como que faz ali. Às vezes você mostrou os dois eixinhos, tudo desdentado lá e o novo, né? Depois Fazendo o novo. fabricando, né? E finalizando, né? O novo, né? Uhum. Então é bacana ver essa parte. Bom, gente, a gente vai indo pro final. Gostaria de agradecer aí pelo tempo, né? Ter vindo aqui bater esse papo. Muito bacana essa carreira. Quem aí gosta de usinagem já tem um rumo de como foi, né? Pra montar. Exato. E eu que agradeço, né? Pelo convite, né? Foi uma satisfação, né? Poder bater esse papo, contar um pouco aí da trajetória da gente, né? Tem muita história, né? Se fosse pra a gente celebrar tudo, quer dizer, ficar eu falei que agora a próxima meta do diário é mudar uma mesa maior aqui pra pôr mais gente. Porque daí, em 2 aqui, a gente já tem história. Mas se tiver mais, aí vai... Traz um colega teu, o cara vai... Pô, lembra aquele dia? Vai para o episódio de 5 horas aí de podcast. Mas é muito bacana. Gostaria de agradecer. Vamos pro nosso encerramento agora, né? Manutenção, serviço finalizado.